Bom dia, paz do Senhor Jesus, né? Nós vamos hoje fazer o estudo 11, ouvindo a voz de Deus. O título é Salvação pela Graça. Vamos orar. Santíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, por estar na tua presença mais um dia. Que o Senhor venha nos dar entendimento e nós possamos compreender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. A pergunta feita por Bildade, um dos amigos do Pátrica Jó, traduz perfeitamente a inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Jó 25:4. E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer ao justo requerimento de Deus. Noutra palavra, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Não. Infelizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós encontramos na Escritura Sagrada. Então a gente vai começar com as perguntas e respostas. Como eu não tenho tempo de abrir a Bíblia para explicar direitinho, viu? Porque senão fica muito grande e não dá de eu postar no meio das redes sociais. Vocês pegam aí um papel e marcam o versículo para depois estudar. Primeira pergunta: como ocorreria a salvação segundo o Antigo Testamento? Lá de Gênesis, lá, né? Até mais para frente. Vamos ver? Gênesis 8, Gênesis 6, desculpe, verso 8. Depois Gênesis 15, 6. Salmo 6, 4. Salmo 13, 5 e Salmo 86, 15. Não esqueça de pegar e estudar depois, né? Conferir. A salvação do Antigo Testamento era unicamente pela graça. Segunda pergunta: de acordo com o Novo Testamento, como poderia ser salvo? Atos 15, verso 11, Efésios 2, verso 8, Romanos 3, 24 e 1 João, que fica lá no finalzinho da Bíblia, 5, verso 11 e 12. Vamos ver? A salvação no Novo Testamento é pela graça. O plano da salvação do Antigo Testamento continuou no Novo Testamento, na Bíblia. Existe apenas um método de salvação. 1 Pedro, que é lá no finalzinho da Bíblia, 1, 18 e 20, e Apocalipse 14, 6 e Gênesis 3, 15. Por que eu passo os versículos? Para vocês ir lá na Bíblia de vocês, estudar e tirar a conclusão de vocês. Terceira pergunta: o que Jesus fez para nos salvar? Hebreus 9, 22 e Romanos 5, 8. Jesus nos salva através de sua morte na cruz. Então, quando Jesus salvou na cruz, ali ele venceu Satanás, né? E nós temos uma oportunidade também de salvação quando nós aceitamos. 6 passos para confirmar a salvação. Devemos crer em Jesus como o meu Salvador? Sim. Devemos me arrepender e converter. Devemos nos confessar o nosso pecado, seguir os mandamentos de Deus, ser batizado, perseverante e ser perseverante. E continuar praticando o que aprendeu na capacidade de continuar apesar dos obstáculos que encontramos. Devemos perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração, né? Então, quando nós decidimos seguir esse Jesus, aqui tem 6 passos, né? O primeiro passo fica lá em Atos 6:31, depois Atos 4:12, confere lá. O segundo é Atos 3:19, o terceiro é o 1 João 1:9, quarto, Mateus 19:16, 17, Marcos 16:16, verso 16, 16 e Mateus 24:13. Depois vocês conferem lá na sua Bíblia, né? Então nós aprendemos aqui que nós devemos continuar o que aprendeu quando nós estudamos, como vocês estão vendo a Bíblia aqui, os estudos que eu estou passando, e conferir lá, continuar estudando e praticando. Devemos perseverar na comunhão de Deus através da oração e através da estudo da palavra de Deus, né? E estudar a Bíblia e a oração todo dia. Vamos recapitular o que nós aprendemos. A recapitulação: a salvação em toda a Bíblia é pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz do Calvário. O primeiro passo que confirma a salvação é crer em Cristo. O segundo passo é arrepender-se e converter-se. O terceiro passo é a confissão dos nossos pecados. O quarto passo é amar Jesus e obedecer os seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado por imersão como Jesus. O sexto passo é ser perseverante. Em que devemos perseverar? Na comunhão com Deus por meio de estudo da Bíblia e oração. Os adventistas do sétimo dia creem no infinito amor e misericórdia de Deus fez com que Cristo, a quem conheceu
pecador se tornou-se pecado, né? Então Jesus ele não era pecador, se tornou-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Sentimos a nossa necessidade de reconhecer a nossa pecaminosidade. Como ele se fez pecador, ele levou a nossos pecados, a nossa culpa lá na cruz do Calvário, ele morreu por toda a humanidade. Arrependermos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto, exemplo. Esta fé que aceita a salvação, adverte o divino poder da palavra e ao dom da graça de Deus, porque por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus, e libertados do domínio do pecado, por meio do Espírito, nascemos de novo, somos santificados, o Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus e a lei de amor em nosso coração. Recebemos o poder para levar uma vida santa, permanecendo nele, tornamos-se praticamente da natureza divina e temos a certeza da salvação, agora e no juízo, né? Então, quando nós decidimos seguir a Deus, nós temos que fazer no mínimo, né? Todo dia, nós devemos buscar a Deus e a santificação, pedindo perdão dos nossos pecados, orando e tendo comunhão com Deus. E nós só vamos deixar de pecar quando Jesus voltar aqui. Mas quando nós se arrependemos do que nós fizemos, muitas vezes nós fazemos algo que nem nós quer fazer, né? Mas isso é a consequência do pecado que tem no mundo e na humanidade. Que nós possamos perseverar em oração e no estudo da Bíblia, para que nós possamos um dia dar um abraço em Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Santíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir estudar a Tua Palavra e estar conosco. Peço a bênção especial a toda a família, a humanidade, Senhor. Que o Senhor esteja com cada filho Teu, onde quer que ele esteja, em nome de Jesus. Amém.